participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Meus amados, a palavra de Deus aqui nos fala sobre a família. Hoje queremos, em rápidos minutos, falar-vos a respeito da família. A palavra de Deus nos informa que a família foi instituída por Deus. Todos os demais seres que se procriam, que se acasalam
para a procriação, mas Deus instituiu no ser humano a família, não somente para a procriação, mas Deus instituiu a família como uma forma de vida, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. E Deus, desde o princípio, estabeleceu: não é bom que o homem esteja só. E Deus disse: far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja como que diante dele. Em relação a todos os outros seres, a Bíblia diz: Deus os criou macho e fêmea. Mas Deus, quando criou a família, quando criou o ser humano, Ele não disse que o criaria ou os criaria como macho e fêmea. Mas Deus disse: eu os crio para um propósito, para uma missão. Eu os crio para que façam alguma coisa para mim na terra. E crio a mulher como adjutora do homem neste projeto que eu tenho. Então Deus criou a família. Deus instituiu a família. E Jesus diz, quando fala com as pessoas da sua época que eram acostumadas com a poligamia, que eram acostumadas com o divórcio, Jesus disse: não foi assim no princípio. Jesus então estabelece que o projeto de Deus, que o plano de Deus para a família, era aquilo que a Bíblia relata que Deus criou no princípio. Deus criou no princípio um homem para uma mulher para um homem. Deus criou no princípio aquele casal com um propósito de fazer algo para Deus na terra. Um projeto divino, um projeto estabelecido por Deus, um plano estabelecido por Deus, não somente para a procriação, não somente para a prática do sexo, mas para desenvolver um projeto de Deus aqui na terra. Deus também estabelece a figura dos filhos, e não como os demais animais. Os demais animais, todos aqui que já criaram animais sabem, desde os vossos cachorrinhos lá na sua casa, que eles nascem e dentro de poucos meses eles já estão independentes. Um cavalo nasce e dentro de poucos meses o bichinho já está independente. Os outros primatas também nascem e dentro de pouco já estão independentes. O ser humano é o único ser aqui na terra que a dependência do filho para com os pais se prolonga por muitos anos. O ser humano é o ser criado na terra mais dependente dos seus pais. Deixe um cachorro com 6 meses sozinho, ele se vira. Deixe uma criança com 6 meses sozinha, ela morre. Deixe uma criança de 3 anos de idade sozinha, ela morre. Deixe uma criança com 4 anos aí no meio do mato, ver o que acontece, ela morre. O ser humano foi criado dentro de uma dependência à família. Deus então estabeleceu, desde o princípio, este projeto, esta necessidade da família. Tanto do homem para com a sua esposa, tanto da esposa para com o homem, e tanto dos filhos para com os pais. Este projeto divino que Deus criou, foi um projeto estabelecido por Deus antes da criação da igreja, antes da escola, antes do Estado, antes de qualquer outra instituição humana. Ali estava a família, criada por Deus, instituída por Deus. É exatamente por esta razão, meus amados irmãos, que Satanás procura destruir a família. Satanás sabe que um homem, uma mulher, um menino, uma menina,
sem família, está fragilizado, está mais propício a receber os ataques do inimigo, a sofrer de problemas como a solidão, como, quem sabe, a depressão e tantas coisas. E por esta razão, então, Satanás procura destruir a família. Ele procura arruinar a família. Ele procura destruir este projeto que Deus criou para o bem-estar do ser humano, para o bem-estar do marido, para o bem-estar da mulher e para o bem-estar dos filhos. E nós vemos hoje, meus amados, exatamente naquilo que a Bíblia chama de os últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias. Segundo a profecia bíblica, segundo a escatologia bíblica, em 1948, com o renascimento de Israel, com o florescimento da figueira, começam os últimos dias. E nós vemos que exatamente após este marco histórico, após o final da Segunda Guerra Mundial, a família começa a desintegrar-se. Os princípios que embasaram a criação da chamada civilização ocidental, ou também da chamada civilização judaico-cristã, começam a ser questionados. A figura do chefe de família começa a ser questionada. A figura da unidade familiar começa a ser questionada. A figura dos pais como educadores começa a ser questionada. E agora então começa a se dizer que quem deve educar os filhos já não são mais os pais, e agora deve ser o Estado. E o Estado cada vez mais começa então a interferir na educação das crianças. Cada vez então as crianças começam a ir mais cedo para a escola. Cada vez mais cedo para a escola. Antes uma criança ficava com a mãe até os 7 anos de idade, e aí ia para a escola. Agora as crianças estão indo para a escola com 1 ano de idade. Com 1 ano e meio, com meses já estão na escola, já estão na creche. E a Bíblia está dizendo, o filho sábio ouve a instrução do pai, não a instrução do Estado, não a instrução de uma professora, não a instrução de um homem qualquer. Mas agora o que acontece, meus irmãos, cada vez mais o diabo consegue criar um sistema em que a educação dos filhos é retirada das mãos dos pais. E as barbaridades começam a acontecer. Um dos membros de nossa igreja chegou desesperado em nossa casa, porque descobriu que o professor, dono da escolinha do seu filho, era um pedófilo. Estava abusando sexualmente de uma criança de 2 anos de idade. É isso que o diabo está fazendo, meus irmãos. Tentando destruir uma coisa que Deus criou. Agora, meus irmãos, tudo isto está de acordo com a profecia bíblica. A Bíblia diz que nos últimos tempos, esta família, a família segundo Deus, a família tradicional seria destruída. A Bíblia diz que os filhos matariam os pais, que os filhos não teriam afeição natural. A Bíblia diz que o coração dos pais deveria então agora ser convertido aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Cada vez estamos vendo um maior abismo entre as gerações. Cada vez a tendência é que o abismo entre a geração dos pais e a geração dos filhos se distancie, se aprofunde cada vez mais, neste afã do inimigo de destruir a família, neste projeto de Satanás de dizer que os pais não devem educar os filhos, neste projeto de Satanás, segundo alguns filósofos dizem, que os pais não devem ensinar a religião para os filhos, porque os filhos são indefesos. Então dizem, segundo esta teoria que hoje está em voga aí,
Como que o pai vai ensinar a religião para um filho se o filho não tem ainda condição de discernir? O filho vai seguir a religião do pai porque ele é uma criança, a sua mente está em branco. Sim, meus irmãos, Satanás está dizendo, o inimigo está pregando que o pai não deve ensinar Deus para o filho, mas aí está o mundo ensinando o homossexualismo para as crianças, ensinando a prática do sexo, a promiscuidade para as crianças, ensinando a droga, ensinando o alcoolismo, ensinando tudo que não presta, mas um pai não pode ensinar que Deus existe. Olha o que está acontecendo, meus amados irmãos. Nós não nos damos conta, as pessoas não se dão conta, e os crentes também pouco a pouco vão entrando na onda, e vão entregando também a educação que Deus lhes delegou para outros, para o Estado, para um professor, para uma professora, para uma televisão. Quantos pais que dizem, para o meu filho não me incomodar, vou deixá-lo na frente da televisão. E ali fica aquela criança bebendo tudo que a televisão diz. A filosofia mundana diz que o pai não pode ensinar Deus para o filho, mas pode deixar uma criança na frente de uma televisão. O dia inteiro, 5 horas por dia. E o que Deus fez está sendo destruído. E não nos damos conta disto. E não abrimos os olhos para isto. E não entendemos isto. Oh, mas glória a Deus, que para quem quer buscar a Deus, existe um livro que ainda continua nos dizendo como temos que agir. Existe um livro que ainda continua dizendo que existe uma solução para a família. Existe um livro que ainda continua dizendo que Deus quer a família, que a bênção de um homem, de uma mulher, a bênção de um filho, de uma filha, é estar dentro de uma família estruturada. É estar dentro de um projeto divino que Deus estabeleceu, que Deus criou e que Deus disse que é bom. Deus disse que é bom. Deus disse que é bom. Aleluia. E Deus quer que a igreja se levante com uma voz profética nessa sociedade. E Deus quer que nós, como pastores, nos levantemos com uma voz profética nesta sociedade. Uma sociedade que está cada dia se desintegrando. Uma sociedade que não sabe lidar mais com seus problemas. Um Estado que não consegue resolver nem os seus problemas, mas cada vez mais quer imiscuir-se nas famílias, quer imiscuir-se na educação dos filhos. Quer dizer que os pais não devem corrigir os filhos. Mas enquanto está aí o Estado dizendo que os pais não devem corrigir os filhos, Deus está dizendo, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Evidentemente não estamos aqui apoiando maus tratos. Evidentemente não estamos apoiando aquele que atenta contra a saúde do seu filho, o espancando, mas a palavra de Deus declara, Deus estabeleceu a disciplina, Deus estabeleceu a vara, Deus estabeleceu este projeto divino, e neste projeto divino está a disciplina. Está a educação do pai, está a educação do pai para com o filho, da mãe para com a sua filha. Cedo disciplina. Cedo disciplina. Por que razão que depois, quando chega na adolescência, muitos pais querem espancar os filhos? Porque quando os filhos eram novinhos, não quiseram discipliná-los. A Bíblia não manda disciplinar, a Bíblia não manda usar a vara para o adolescente, mas diz, aquele que cedo disciplina, é quando é criança, é quando é pequeno, é quando o raminho ainda é tenro, é quando a árvore pode ser jogada de um lado para outro, é quando o pai deve perder tempo com o filho, mas não quer perder, é quando a mãe quer perder tempo com o filho, mas não quer perder. Toda a sociedade está empurrando para isso, a sociedade que cultua a estética, uma sociedade narcisista, que os homens e as mulheres olham para si e se endeusam com a sua beleza, uma sociedade onde as mulheres não estão mais amamentando para não ficarem feias, para não ficar com seios, com estrias e tanta coisa. É esta sociedade que nós estamos vivendo, meus irmãos,
Deus, uma sociedade imunda, corrompida, que está destruindo o seu próprio filho, que está destruindo a família. Mas Deus está chamando a igreja, eu repito, para ser uma voz profética. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus ama a família, porque Deus instituiu a família. Oh, glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Estamos vivendo uma sociedade, e depois de 1948, lá por volta de 1967, 20 anos depois de ser quebrada a figura da família tradicional, da família onde tem um chefe de família, onde o marido exercia a função de provedor. 67, 68, surge a revolta da juventude, surge o movimento hippie, surge os Beatles, surge o movimento de revolta, surge a explosão do rock de contestação, de revolta. Agora é certo tudo aquilo que contesta. O que o pai diz é careta. O que a mãe diz é ultrapassado. Se a mãe diz que é para ir para a esquerda, então vamos ir para a direita. Se o pai diz que tem que ir para frente, vamos ir para trás. Se o pai diz que tem que usar uma roupa comprida, vamos usar uma roupa curta. É tudo o contrário. Mas Deus está dizendo no seu livro que o filho sábio ouve a instrução do pai. O filho sábio não é o filho roqueiro que adota o sentimento de revolta. O filho sábio não é o adolescente que entra na onda da aborrecência e quer contestar tudo o que o pai diz. Mas a Bíblia está dizendo, Deus, o eterno está dizendo, aquele que vê o futuro, aquele que te ama moço, aquele que te ama moça, ele está dizendo, não seja um tolo, não seja uma tola, não seja um besta. Deus está dizendo, o filho sábio ouve a instrução do pai. Quem é que te ama mais do que teu pai e que tua mãe? Você já pensou nisto? Quem te ama mais que o teu pai e que tua mãe, moço, moça? Será que aquela tua coleguinha transviada? Será que aquele teu coleguinha metido a bom só porque fuma maconha? Será que aquele teu coleguinha bom lá só que cheira cocaína? Não, quem te ama é o teu pai, quem te ama é tua mãe. Ele pode ser careta, ele pode ser ultrapassado, ele pode ser um grossinho que veio da roça, ele pode ser semi-analfabeto e você tem vergonha dele porque você está na faculdade. Mas não se esqueça, você está na faculdade porque ele sentou o tijolo para vagar o teu estudo. Entenda isso. Entenda isso. Entenda estas coisas. Glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Escute, quando a gente lê esta palavra escarnecedor, não se entende muito, porque não se usa quase escarnecedor dos nossos dias, mas esta palavra escarnecedor, contextualizando para os dias de hoje, naquele tempo, ela tinha um significado, o mesmo significado que hoje a gente usa para a palavra besta, para a palavra bobado, para a palavra palhaço. Deus está dizendo para você, não seja um besta, não seja um abobado, não seja um palhaço, seja sábio, escute o que o teu pai fala, escute o que tua mãe fala. Deus no seu amor está vendo isto. Deus no seu amor está vendo o futuro do teu coleguinha bacana, o maconheiro, o cheirador, o que usa pedra. Deus está vendo o futuro dele. E Deus está dizendo para ti, não entra nessa fria, rapaz. Não entra nessa furada, moça. Ouve quem te ama. Ouve quem Deus te colocou para te ajudar.
Deus sabe que quem pode te ajudar não é o Estado. Este mesmo Estado que quem sabe interfere e diz que você não deve ouvir o teu pai. Este mesmo Estado que coopta as crianças e diz não, os pais não devem educar, nós vamos educar. Escute uma coisa, este mesmo Estado, o dia que você errar, este Estado vai dizer para ti cadeia, este Estado vai dizer para ti eu te rejeito, este Estado vai dizer para ti tu estás renegado, tu vais ser um marginal. Mas quando o Estado disser que você é um marginal, que você é um presidiário, que você é um condenado, sabe quem é que vai te levar um lanche na cadeia? É o teu pai e a tua mãe que você desprezou. Entenda estas coisas. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus continua nos falando agora. Vamos falar um pouquinho sobre os homens. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, ou seja, o homem de bem deixa herança aos seus netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Verso 11 do capítulo 14. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Escute, meu irmão, Deus está dizendo para você que você tem que assumir esta responsabilidade de ser o provedor da tua casa, de ser o provedor do teu lar, esta responsabilidade de não olhar somente por você, mas olhar pela tua família. Você não pode viver uma vida olhando somente para você. Você que é casado, especialmente você que tem filhos, Deus está dizendo que você não pode levar uma vida pensando somente no seu prazer. O homem de bem, diz a Bíblia, ele não pensa somente em si, ele está pensando nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Agora diz a Bíblia que o perverso destrói a sua casa. O perverso pensa só nele. O perverso pensa no seu prazer. O perverso está aí numa vida de adultério. O perverso está aí trocando de mulher todos os dias. O negócio dele é fazer o dia. O negócio dele é gozar. O negócio dele é pensar que está aproveitando a vida. O perverso, ele está aí fazendo trambicagem, fazendo vigarice. Mas o homem de bem, o homem de Deus, o homem justo, o homem que é pai, segundo Deus quer que seja pai, o homem que é avô, segundo Deus quer que seja avô, ele está vivendo a sua vida, sabendo que um dia ele vai para a glória, mas o seu nome vai continuar na terra. O homem de bem, ele está pensando numa coisa, que é a maior herança que ele pode deixar para os seus filhos, não é dinheiro, não é uma casa, não é um carro, mas a maior herança que ele pode deixar para os seus filhos, em primeiro lugar, é um nome honrado. Eu glorifico a Deus, meus irmãos. Agora há poucos dias, eu estava fazendo uma construçãozinha lá no sítio, lá em Bom Retiro. A minha mãe nos deu lá umas pecinhas para eu poder descansar juntamente com a Ana. Então agora estamos fazendo uma pequena reforma. E quando eu chegava na pequena cidadezinha de Bom Retiro, e ali dizia onde que era para entregar as coisas, as pessoas diziam, mas o senhor é o filho então do seu Otávio? E sim, eu sou o filho do seu Otávio. E todos me diziam, todos os comerciantes da cidade diziam, mas que homem abençoado aquele, mas que homem honesto aquele, mas que homem honrado aquele. Onde a gente vai, todo mundo diz que amava o pastor Otávio, que gostava do pastor Otávio. E os
os comerciantes dizem, ele sempre vinha para cá e falava de Jesus. E olha, e ele falava nos filhos dele. Sabe que a gente até já conhece a sua vida. O senhor é o advogado, o pastor? Sim, sou eu. Pois é, eu já sei a sua vida, já sei a vida dos seus irmãos, porque o seu pai, a coisa que ele mais gostava era de falar nos filhos. Aleluia, glória a Deus. O homem de bem, ele deixa uma herança para os seus filhos, para os seus netos. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando você partir desta terra, que o teu filho, que a tua filha tenha alegria, tenha até um certo orgulho em dizer, eu sou filho de fulano de tal, eu sou filho da ciclana. Aleluia, o meu pai era honrado, o meu pai era homem direito, o meu pai era homem de bem, o meu pai era homem de compromisso, o meu pai era homem de palavra. Oh, aleluia, o homem de bem deixa herança para os seus netos. Esta é a estrutura de família que Deus quer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando meu pai partiu, deixou a sua herança. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, é interessante, que nem eu, nem meus irmãos, o que eu e meus irmãos ganhamos foi uma casa, que nós repartimos entre nós todos lá, mas a casa está lá. Agora, meus irmãos, eu glorifico a Deus, que nenhum de nós precisava da herança do pai, nenhum de nós estava ali de olho, nenhum de nós estava brigando, não, nunca houve sequer uma altercação entre os irmãos, entre os filhos de papai, quando ele deixou aqui. Sabe por quê? Porque a maior herança que ele deixou, não foi aquela casa, não foi dinheiro, mas a primeira e grande herança que ele deixou, já falei, foi o seu nome. A segunda grande herança foi a fé que ele implantou no nosso coração, juntamente com a minha mãe. Aleluia. Se ele deixasse somente dinheiro, o dinheiro nós poderíamos perder, aquela casa pode ser incendiada, aquela casa pode ser desmoronada, mas a fé que papai e mamãe plantaram no nosso coração, nem o inferno, nem o diabo, nem os demônios, nada pode arrancar aqui. Alguém pode tirar a minha vida, mas não arranca a minha fé, porque eu conheço Deus, eu encontrei-me com Deus. Quando eu tinha 13 anos de idade, dia 15 de outubro, papai estava orando na sala, e eu estava orando no meu quarto. Era 10 horas da noite, 22 horas, e eu disse para Deus, Deus, hoje eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e comecei a orar ali às 10 horas da noite, e quando era meia-noite, eu senti uma glória muito grande na minha vida, eu comecei a chorar convulsivamente, e eu fui então no banheiro para lavar o rosto. Quando eu estava saindo do banheiro, o pai vinha saindo da sala, e disse para mim, o que aconteceu contigo, Humberto? E eu disse, pai, eu acho que eu estou sendo batizado com o Espírito Santo. E o pai disse, tu já falaste em línguas? Eu disse, ainda não. Então vamos lá para o quarto. E ele dobrou os joelhos do meu lado, e ele começou a orar dizendo, Senhor, confirma sobre a vida do teu servinho o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E daqui a pouco, meus irmãos, eu comecei a falar em novas línguas. Falei em línguas durante 2 horas, corria, pulava na casa, até que depois de 2 horas falando em línguas, caí no chão e passei o resto da noite embriagado no poder do Espírito Santo. O pai foi, mas o poder ficou, a glória ficou, a experiência ficou, a fé ficou, o batismo com o Espírito Santo ficou. Isto é ser um chefe de família. Isto é ser um pai. Deixou o seu nome, deixou a fé e deixou o ensino da palavra. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ali no meu gabinete pastoral, atrás da minha cadeira, está uma foto do meu pai. E ali está um versículo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora me espera a coroa da justiça.
E cada vez que eu entro no meu gabinete e vou aconselhar alguém, eu olho para aquela figura e digo: Senhor, graças te dou. Não adoro, não oro por ele, ou não oro para ele, nada disto. Mas aquela foto dele me lembra aquilo que ele me ensinou. Aquilo que ele nos ensinou. Aquele exemplo que ele dava nas reuniões de obreiros. Exemplo de homem de Deus. Exemplo de respeito. Quando se levantava nas reuniões, eu, seu filho, me chamava de senhor, me chamava de o pastor Humberto. Aleluia. Glória a Deus. É esta herança que tu vai deixar para os filhos dos teus filhos. A herança de um homem de Deus. A herança de um exemplo. Você pode morrer pobre. Você pode deixar de herança para o teu filho só uma bicicleta. Isso não importa. O que importa é a riqueza interior que você deixou no coração dele. É isso que fica. É isso que fica. Aleluia. Mas o homem perverso destrói a sua casa com o adultério, com a infidelidade, com os vícios, com os prazeres, com o seu egoísmo. E depois Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Agora, pastor Humberto, se a mulher ama o seu lar, a mulher mais do que o homem ama a sua casa. O homem é mais independente do lar. O homem é mais da rua. Mas a mulher é mais da casa. A mulher tem as suas emoções presas na casa, mais presas nos filhos. Ainda que esta mulher trabalhe fora, mas ela está mais ligada à casa que o homem. Mas a Bíblia está dizendo que a mulher insensata, a mulher tola, derruba a sua casa. Como que uma mulher tola, mas sendo mulher, vai derrubar a sua casa, se a casa é a coisa que a mulher mais ama? Se a família, se os filhos é aquilo que a mulher mais ama? É porque a Bíblia diz que essa mulher é tola. A Bíblia diz que esta mulher é insensata. E o que faz? Qual a primeira arma que Satanás usa? Qual a primeira seta que o inimigo insufla no coração das mulheres? Para que elas destruam a sua casa com as suas próprias mãos. A grande seta chama-se ciúme. O ciúme faz com que uma mulher destrua a sua casa. O ciúme faz com que uma mulher empurre seu marido para adultério. Empurre o seu marido para o pecado. Sou pastor desde solteiro. Sou pastor de igreja desde os meus 21 anos de idade. Estou hoje com 46 anos de idade. Portanto, são 25 anos pastoreando igreja, pastoreando pessoas, tratando problemas de casais, tratando problemas de família. E eu posso vos asseverar com toda tranquilidade que o maior problema pelo qual as mulheres destroem a sua família chama-se o ciúme. Chama-se o ciúme. Querendo apoderar-se do seu esposo, querendo apoderar-se até mesmo dos seus filhos, querendo apoderar-se da sua família. Quantas mulheres que eu tenho visto que são capazes de destruir o casamento dos seus filhos, porque se apoderam do filho que se foi, se apoderam da filha que se foi, querem se apoderar do marido como se o marido fosse uma propriedade sua. Querem apoderar-se do marido como se o marido fosse o totozinho que ela tem dentro de casa. Que ela faz assim e o totó corre para ela. Que ela senta e o totó vem lamber os pés. E infelizmente o inimigo muitas vezes joga isto. Eu estou falando, meus amados, não por teoria. Quem está vos falando é um servo do Senhor que há 25 anos está tratando de problemas familiares.
que há 25 anos está ouvindo choros e lamúrios de casais. Escute uma coisa, minha irmã. Pense no que eu vou dizer. Os teus filhos não são teus, são de Deus. O teu marido não é teu, é de Deus. Mas pastor Humberto, eu não aceito isso, meu marido é meu. Escute uma coisa, se o marido for teu, tu podes perdê-lo. Mas se o marido for de Deus, tu jamais irá perdê-lo. Está compreendendo? Se o marido for teu, tu vais perdê-lo. Eu me lembro que eu tinha uma colega, nos tempos de tribunal, o seu esposo trabalhava num banco. Então o que ela fazia? Na hora que o esposo saía do banco, ele tinha que tirar um extrato bancário, porque no extrato bancário está a hora que a pessoa tira o extrato. E ela então, quando chegava em casa, ela olhava no relógio, fazia o cálculo, para ver se não dava tempo de ele fazer nada errado, entre a hora que aquele pobre desgranido saía do banco para chegar na casa dele. Meus amados irmãos, que coisa triste isto. Sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu o marido. Porque o que segura marido não é cobrança, o que segura marido não é vigilância, o que segura o marido é esta mulher não ser tola, mas ser uma mulher de Deus, e entregar o seu marido para Deus, dizer: Deus, o marido não é meu, é teu. Se é teu, o negócio é contigo. Se é teu, o Senhor vai cuidar dele. Eu vou cuidar do meu marido e o Senhor vai cuidar dele lá na rua. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você não pode acompanhar os passos do teu marido, você não pode acompanhá-lo no ônibus, no colégio, ou na escola, ou lá no serviço. Minha senhora, meu amigo, minha amiga, um homem pode trair a esposa em 10 minutos, minha gente. Tem motel aí que está alugando o quarto por 15 minutos. Em 15 minutos você pode ser traída, sabia disso? Agora escute uma coisa, se você estiver nas mãos de Deus, se a tua família estiver nas mãos de Deus, oh aleluia, a Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não dorme. Ele está 24 horas cuidando do teu marido, ajudando o teu marido, ajudando a tua casa, ajudando a tua família. Entenda isso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E escute uma coisa, quando eu estou falando em ciúmes, é claro, eu tenho visto que isto ataca mais as mulheres, mas escute, tem homem ciumento também, e quando um homem dá para ser ciumento, é pior que uma mulher. Se a palavra te pegar, pode colocar a touca e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, arranca este demônio da minha vida, antes que tu destrua a tua casa. Antes que tu destrua a tua casa. Aleluia. Há poucos dias, atendi por e-mail um casal de uma outra igreja. Os dois falando comigo. Ou seja, eu vi que ele não estava contando uma história, porque ela também confirmava. Eu perguntei para a esposa, ela confirmou que era exatamente isto. Esta mulher dizia toda hora para o seu esposo: tu é, não vou dizer a palavra, que é uma palavra muito feia. Vamos traduzir para uma coisa melhor: tu és o mulherengo. Tu és isto, tu és aquele outro. E aquele homem foi tão oprimido, foi sendo tão oprimido que chegou uma hora e disse assim: sabe de uma coisa, chega de ser acusado injustamente, pois agora vou pegar uma prostituta. E pegou uma prostituta. Estou dizendo que ele está certo? Não, ele está errado. Ele agiu como perverso. Quem pratica adultério é perverso. Ele agiu errado. Não estou justificando a sua atitude, mas estou mostrando que a atitude daquela mulher, ao invés de reter o seu esposo, os seus ciúmes, empurrou para o pecado, empurrou para o erro. Diga para uma pessoa todos os dias que ele é mentiroso, ele vai começar a mentir. Diga para uma pessoa todos os dias que ele não presta, ele não vai prestar mesmo.
Agora diga para o teu marido: eu te amo, tu és um homem de Deus, eu vou orar por ti, aleluia. Quando o teu marido chegar em casa, esteja lá preparada com um ambiente de oração e diga para ele: amor, vamos orar juntos hoje. Olha só o ambiente bonitinho que eu preparei aqui na nossa sala. Olha só, lá está um abajur no cantinho, aquela luz mais fraca da sala, lá tocando um hino, um fundo musical, e diz: amor, vamos orar um pouco aqui, aleluia. Eu duvido que ele não vai gostar, eu duvido que, se ele é homem de Deus, não vai dizer: claro que vamos orar, meu bem, vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus junto. Isto é a mulher sábia, mulher que edifica a casa, mulher que constrói a família, mulher que constrói a família. Mas a mulher tola destrói com as mãos. A mulher tola destrói, mas a sábia constrói. Aleluia, glória a Deus. Mas diz a Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa. 3 coisas que uma mulher pode fazer para edificar a sua casa. Primeiro, o mesmo que acontece com o marido. Primeiro, o exemplo. O exemplo de uma mulher de Deus. O exemplo de uma mulher. O exemplo de uma esposa. O exemplo de uma esposa que não levanta a voz para o marido. O exemplo de uma esposa que não xinga o seu marido. O exemplo de uma mulher que respeita o seu marido como sacerdote do lar. Como é que você vai querer que os teus filhos respeitem a você? Como é que você vai querer que os teus filhos respeitem o teu esposo? Respeite o pai deles, se o que eles veem é uma mãe respondona, malcriada, ingrata, mal agradecida, que o homem chega cansado e bota a boca em cima dele. O que é que você vai esperar que os teus filhos façam contigo e com teu marido? Exemplo. Segundo lugar, oração. Oração. Se você, especialmente você, irmã, que trabalha ou que não trabalha, tem mais tempo para ficar com seus filhos, implante um regime de oração na sua casa. Eu glorifico a Deus que tem a minha mãezinha comigo ainda, com 76 anos de idade. Eu digo sempre para ela: mãe, ontem mesmo eu estava um pouco lutando, telefonei para ela, e quando ela me disse alô, eu disse: mãe, só em ouvir o seu alô, eu já fui renovado no espírito aqui, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que razão isto, meus irmãos? Desde que eu era criança, quando saía para a escola, quando passava pela sala, ali estava a minha mãe enrolada num cobertor. Eu me lembro até hoje, era um cobertor xadrez todo colorido, e ali ela estava de joelhos dobrados. Ela se levantava, ela me abraçava, ela orava por mim e dizia: filho, eu estou aqui desde as 5 horas da manhã orando por vocês, vai em paz, Deus te abençoe. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que a sua oração me acompanhava. Ontem eu falava com a minha sobrinha Rebeca e dizia para ela: Rebeca, eu vendo as ciladas que o diabo fez contra a minha vida, eu vendo as tentações que o diabo se levantou contra mim, quando eu era ainda criança, eu digo, foi só a misericórdia de Deus que me guardou de cair na droga, de cair no álcool, de cair na sexualidade desenfreada, de cair na perdição do mundo. Só foi a misericórdia de Deus, porque o meu pai, ele trabalhava no Dyer, ele passava a semana inteira fora. A minha mãe não podia dizer para os filhos: olha, quando o teu pai chegar, vou contar para ele, não, porque o pai saía domingo de noite e só voltar para casa na sexta-feira à noite. Passava a semana inteira fiscalizando as construções de estrada do Dyer no interior do Rio Grande do Sul. Somente sexta-feira chegava em casa, passava conosco só sábado e domingo, e ali estava a minha mãe, sendo pai e mãe ao mesmo tempo, criando seus filhos no temor e na demonstração do Senhor. Ela não podia estar de olho em nós. Desde os 9 anos de idade, eu andava sozinho pelo centro, eu que pagava as contas, eu que fazia o serviço de rua. Desde os 9 anos de idade, não tinha como ela estar me acompanhando, mas ela
estava de joelhos, e os olhos daquele que tudo vê, os olhos daquele que tudo enxerga, estavam guardando aquele menino que um dia seria um pastor, que um dia seria esse que está pregando a palavra poderosa de Deus. E estamos dizendo que a família foi Deus que criou, que a família é Deus que abençoa, que Deus quer abençoar a tua família. Aleluia! Foi vendo a nossa mãe que nós entramos num caminho de jejum e de oração. Muitas vezes, quando tinha uma luta na escola, a minha mãe não ficava brava e ia xingar as professoras. Ela dizia assim: filho, vamos para a igreja orar. Tinha uma luta grande, a mãe vai entrar numa campanha de jejum e de oração. E lá ficava a minha mãe 3 dias trancada no quarto, somente saía para supervisionar. Nesta época aí, eu já tinha ali meus 8, 9 anos de idade. Então aí eu era o responsável por fazer a comida, aleluia. Então eu aprendi a fazer comida cedo para ajudar a mãe, porque eu sabia que ela estava orando por nós. Eu tinha prazer de fazer aquela comida. No início eu só sabia fazer omelete, era só omelete. Cortava a linguiça, largava aquele ovo por cima e depois farinha de mandioca, e era aquela festa. Eu e meus irmãos gostávamos daquele omelete com farinha de mandioca, dando glória a Deus, sabendo que mamãe estava lá na tenda, em contato com Deus, buscando a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu fazia comida e limpava a cozinha. Então a minha irmã, a Gladys, era menorzinha. Então a Gladys fazia a limpeza do banheiro, o Enos fazia a limpeza das caixas de gordura, e depois o pastor James, quando veio, mais ele ganhava, a mãe pagava ainda uma coisinha para nós, pagava 10 cruzeiros para mim, pagava 8 para o Enos, pagava 6 para a Gladys, e para o James, que não fazia nada, ela pagava R$1 para não incomodar, 1 cruzeiro para não incomodar, aleluia. E era aquela festa, a gente pegava aquele dinheirinho, e quando isso ia comprar, se lembra aquele sorvete de Maria Mole, se lembra? Um sorvetão assim de Maria Mole, que tinha uma coisinha, uma raquetezinha presa em cima, se lembra? Aleluia. Era a nossa festa. Pegava o dinheiro e saía comprar sorvete de Maria Mole. Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Hoje estamos todos nós na casa de Deus. Por quê? Porque teve uma mulher sábia que edificou a sua casa na rocha. Oh, quantos querem ter uma família abençoada? Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão e levante e diga para ele: Deus vai nos dar uma igreja onde as famílias serão abençoadas. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: Deus vai nos dar uma igreja com famílias abençoadas. Diga para quem está ao seu lado: Deus vai nos dar uma igreja com famílias abençoadas, com famílias abençoadas, com famílias abençoadas. Deus já está nos dando uma igreja com família abençoada, com família abençoada. Glória, 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 glória a Deus. Deus vai te abençoar. Vamos estar orando, vamos estar orando, vamos estar orando. Eu vou chamar uma mulher sábia aqui. Irmã Maria, por favor, passe aqui. Assim me dirijo ao Espírito Santo, e a senhora vai orar pelas famílias esta noite. Grande eterno Deus, Alirana Macrana Maracicla Rana Mará. Grande eterno Deus, Alarana Macrana Maracicla Rana Mará. Graças te damos, meu Deus, pelo teu poder. Alarana Macrana Maracicla.
Grande Deus, tu estás assentado no teu trono. Alarana macrana manasi, larana macrana manasi, larana maná. Deus, tu tens teus ministros ao teu redor. Tu tens o teu corpo de anciãos te auxiliando. Tu tens na tua frente os anjos poderosos. Tu tens uma multidão de anjos ao teu serviço. Tu tens, meu Senhor, o teu Espírito na forma de 7 lâmpadas de fogo. Deus, tu tens poder. Tu podes, tu tens Jesus que morreu na cruz por nós em nosso lugar. Tu podes, ó Deus, alarana, macrana, manasi. Para ti nada é impossível, ó Deus. Alirana, macrana, manasi. Por isso a tua igreja chega na tua presença esta noite, pedindo a tua misericórdia, alarana, macrana, manasi. No nome poderoso do teu Filho, nós chegamos na tua presença, meu Senhor, e pedimos a tua misericórdia sobre as famílias, para a glória do teu nome. Destrói toda a força do diabo contra cada uma família aqui presente, para a glória do teu nome, meu Senhor. Manifesta o teu poder nos lares, na família. Edifica, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, para a glória do teu nome, meu Senhor. Dá sabedoria e graça aos teus servos que são pais, e dá um espírito de obediência à tua palavra aos teus filhos. Manifesta a tua glória, Senhor. Destrói a força do diabo contra as famílias, em nome de Jesus. Destrói todo jugo de Satanás contra as famílias. Manifesta a tua graça e enche cada lar com o teu Espírito Santo, com a tua sabedoria e com a tua graça. Para a glória do teu nome, meu Senhor, nós pedimos, porque para ti nada é impossível, meu Senhor, nada é impossível. Nós te pedimos no nome de Jesus a tua misericórdia sobre os teus servos, sobre as suas servas, sobre os seus filhos, sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém.